Vamos lá. Você tá me ouvindo, Ró? Tá me ouvindo bem aí? Fala aí pra mim. Pessoal, se for entrando aí, vai falando se tá me ouvindo. Tô esperando o André. O áudio parou. Sumiu o som? Nathalie, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Nathalie? Alguém pode me ajudar? Você tá me ouvindo, Ró? Pessoal, pode me falar se tá me ouvindo? Ah, obrigado. O André tá chegando. Tá me ouvindo agora, André? Agora eu tô. Pessoal, ajuda a gente aí, porque a primeira vez que nós tentamos, falhou. E aí, entrou? Nathalie, ouvindo? Beleza, o Leonardo Costa aí, um Aê, amigo meu, Leonardo, tá entrando, tá ok, Flávio, beleza. Estranho, né, cara? Tava indo bem, parou assim, de repente. tudo certo. Aê, agora sim. Beleza, Excelente. cara. Boa Só não noite. vemos o André. O pessoal não tá te vendo aí, não, André. Tem muito teto, cara. Chega a sua cara mais perto aí. É que eu sou feio, velho. Fica perto demais. Tá com Melhorou? muito teto. Aí, ó. Melhorou O agora, Gi? Jefferson entrou. Aí, agora sim. Agora vai. Eita glória, muito unção, aleluia! Agora vai. Vou colocar a mão na cabeça, cai todo mundo, aleluia! Ai, Você Jesus. vai ser excluído da igreja aí, rapaz. Toma cuidado. Excelente, excelente. Vamos lá então, né, Andrezão? Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, o nosso tema aqui hoje é a lei sem a graça. A graça sem a lei não tem graça, né, André? Eu Então acho que é nós o vamos falar um contrário. pouquinho. Olha lá na Você já tá, divulgação. já tá criando polêmica antes de começar, rapaz? A questão é, existe graça na lei? Essa é a questão. É isso aí, cara. Vamos falar da lei e da graça, né? Vamos embora. Aí a Fernandinha. Legal. O pessoal tá entrando aí. Então, André, vamos dar uma introduçãozinha aqui, né, sobre esse tema aqui. Eu tinha começado a falar antes do som ir embora sobre, primeiro, né, primeiro erro, assim, que eu acho que a gente podia começar comentando é exatamente sobre essa coisa de geralmente se associar Novo Testamento à graça e Velho Testamento à lei, né? Então a gente precisa definir, assim, né? É sempre bom a gente definir os termos para a conversa ter um referencial, né? Então, se eu queria definir alguns aqui que eu acho importante para a nossa conversa. Primeiro, né, André, que lei é um termo geralmente muito mal traduzido, né, cara? A lei, a gente tem essa ideia de que a lei remonta somente aos sacrifícios que aconteciam, né? E o livro de Levítico é o que mais. O pessoal tem um pouco de medo dele, assim, né? Preguiça de ler, né? Tem gente que preguiça de ler, o pessoal acha que é um livro sangrento também, né? Muito É, sacrifício, porque tem detalhes ali sobre sacrifício, etc. e tal. isso. Mas a lei, ela significa, né, literalmente, ensino, instrução. Porque quando a gente lê a palavra lei na Bíblia, ela está se referindo ao Pentateuco. Né? Então, assim, o Pentateuco é a lei, né, que foi dada por Deus a Moisés. E ela no original não significa só uma norma, né? Não significa a regra,
como se fosse uma imposição, né? Deus tá formando no seu povo uma cultura, né? Então, a tradução literal da palavra lei, Torá, é instrução, ensino. Isso por si só já é muito importante, né, Rabino? Ô, André, Rabino, tô te chamando de Rabino. Rabino é você. Os rabinos, por falar neles, cara, eles dizem que a lei, e a gente vai falar disso daqui a pouco, né? A gente pensa que lei se refere também ou somente aos 10 mandamentos, mas os rabinos dizem que existem 613 mandamentos, porque os 10 são uma síntese, né? São Resumo, é. aquelas leis universais, né? Que a gente pode chamar assim. E isso é muito importante também, porque quando as pessoas vão procurar sobre este assunto, né, aí na internet, né, nos livros de teologia, você vai ver claramente que existem ali certos tipos de leis que se aplicam apenas àquele contexto cultural, né, daquela época. Então, assim, muita gente pensa, se você gosta da lei, você quer voltar com os sacrifícios, né? Você faz sacrifício de gente, né? Você sabe que os judeus foram acusados disso, né, na história, de fazerem sacrifícios humanos, né? Eu não sei se você sabia, André, isso é curiosidade, né? Mas o Conde Drácula é uma figura meio judaica, assim, né? O pessoal acha que ele era o vampiro, o cara que... são figuras que são associadas aos judeus por causa desse mau entendimento, né? Justamente do que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, lei e graça têm uma relação íntima, mas se a gente não entender a lei, só para pensar numa ordem cronológica, né? Porque a lei nas nossas Bíblias está escrito primeiro lá. Então a gente precisa definir isso para a gente começar a tratar e começar também a perceber onde está a graça lá nessa lei. Eu vou arriscar o primeiro aqui, depois você complementa. Primeiro, André, é que assim, um conceito que é muito importante para a igreja cristã é como a gente enxerga a narrativa bíblica, né? Isso é muito importante. Então, a narrativa bíblica, fora daquele padrão que a gente conhece, né? Criação, queda, redenção, e algumas pessoas acrescentam aí a consumação, sem essa perspectiva, né? Esse olhar para a lei, né? E aí eu tô falando da lei por quê? Porque a criação e a queda estão relatados no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é a lei, faz parte desse compêndio aí que é a lei. Então, como é que você vai tratar de uma narrativa, né? Se você já tira uma parte, 2/3 aí, importante, né, ou a metade, né? De uma narrativa que é muito importante para a gente entender como que Deus age na história. Esse é o primeiro ponto da graça que eu queria destacar, né? É que existe uma graça anunciada lá, mas ela ainda não está totalmente visível, né? E você lembra lá, André, Gênesis 3,15, por exemplo, que é chamado de quê? Proto-evangelho, que já é um anúncio, né? Que já é uma referência ali, uma profecia, não tem um tom profético ainda, né? Mas já é um anúncio de alguma coisa que seria feita numa pessoa através, né, de um único, de uma única pessoa que faria aquele papel ali de, né, esmagar a cabeça da serpente, aquela coisa toda, vocês lembram do versículo aí. Então, isso aqui, cara, é importantíssimo para a gente não criar esse binômio, né? Lei e graça, como se isso estivesse se opondo, né, cara? Então, esse primeiro ponto, assim, que eu queria trazer aí para nós. Você falou do proto-evangelho, né, lá em Gênesis 3,15, como uma manifestação da graça, podemos dizer assim, já como um prenúncio daquilo que seria o culminado em Cristo, né, na obra de Cristo, na morte, na ressurreição. E, de fato, é a manifestação da graça. Hoje,
nós temos a revelação completa, o cânon fechado, a gente entende que é a manifestação da graça ali, né? O proto-evangelho, o início do evangelho, podemos dizer assim. Mas tem um texto, cara, que eu gosto muito, que é o texto lá de Gênesis 3, mas não 15. É o 23, aonde Ah, Deus fala que eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Cara, isso aqui para mim é uma manifestação maravilhosa da graça. O homem tinha comido do fruto proibido, né, do conhecimento do bem e do mal. E Deus vai lá e diz: olha, agora que ele é como um de nós, eu vou expulsar eles daqui, porque vai que eles comem da árvore do fruto para viver eternamente. Cara, Deus livra a humanidade de viver eternamente aprisionada no pecado. Isso para mim, cara, legal. é uma manifestação muito clara da graça de Deus, né? E óbvio que ele faz isso já cumprindo Gênesis 3,15, porque Gênesis 3,15 fala da semente da mulher que viria, que esmagaria o inimigo, logo o homem, Adão e Eva, não poderiam comer do fruto da vida eterna, né? Para viver eternamente. Então, a gente vê que já nos primórdios, no próprio livro de Gênesis, no início de tudo, a gente vê claras manifestações da graça Uhum, presente, apesar de não ter a lei, obviamente, né, escrita, aquela lei entregue por Moisés no Sinai, existe uma lei oral de Deus, existe uma lei verbalizada. Não comam do fruto. Então, ali nos primórdios, com aquela lei verbalizada, a gente vê a clara manifestação da graça de Deus em, em proteger a humanidade de viver eternamente aprisionada no pecado. sim. Sensacional isso, cara. Não é legal? Sensacional. Esse, esses pontos, né, em que Deus, ele, Deus, ele faz o oposto, né, do que a gente acha, né, que é o certo, assim. Isso. Esse é o grande problema do pecado, né, André? O pecado, ele tira o, o foco, né, cara, de Deus. Todo o desejo do ser humano é para ele mesmo, né, cara? Então, quando Deus revela o caminho para a gente sair dessa prisão, né? Que é exatamente isso, cara. É legal demais você falar destacar esse verso aí, né? Porque a queda é exatamente isso, essa prisão que a gente fica, né? No tempo, no espaço, aí a gente perde a perspectiva da eternidade, né? Então, isso é muito importante da gente destacar. Até porque, André, eu fico pensando assim em pessoas, é, um recém-convertido, né, cara, uma pessoa recém-chegada à fé, ou alguém que não tem tanto interesse ou conhecimento bíblico, ou acesso, né, bíblico, é, ficam imaginando, né, como é a graça, né? O que é isso? Né? A gente geralmente se refere à graça e aí a gente pensa que aquilo é só o que Jesus fez ali, né? Eu acredito naquilo, está resolvido. Você tocou num ponto essencial, cara, que é o lance de enxergar o pecado. Você vê que Deus, ele tira, né? Ele tira o homem desse ciclo de destruição completa, né? Que você, imagina, o homem caiu, e se ele fica aprisionado, né, eternamente no pecado, ele está eternamente condenado. Exatamente. Eternamente condenado. Não, Então, o que Deus faz? Ele vai lá e resolve esse primeiro problema, né, cara? O isso. primeiro problema já está resolvido. Não, e é engraçado porque, assim, a lei Paulo fala, né, que a lei é um guia,
O apóstolo Paulo fala isso. A lei é o aio, né? A lei é o Gálatas guia, 3, a lei é o guia para Cristo, né? E Gênesis é riquíssimo. Se a gente pega o momento em que Adão e Eva eles pecam e aí eles notam que estão nus, eles colhem folha de figueira para se cobrir, né? Uhum. Aí Cristo vem, Deus vem e faz o quê? Deus vem, agora a live ficou boa, minha mãe chegou. Aí, oi, Dona Maria. Aí o que que Deus faz, cara? Deus pega e tira as folhas de figueira, sacrifica um animal e cobre a nudez do homem. Deus está dizendo: olha, você não consegue cobrir a sua nudez, você não consegue cobrir o seu pecado, não existe possibilidade de redenção a partir dos seus esforços. Aí Cristo mata o animal, o sangue é vertido, ele cobre a nudez dos homens com a pele desse animal, com o sangue derramado. Cara, Uhum. tudo isso é manifestação da graça e, obviamente, já apontando para aquilo que Cristo faria. Então, assim, Exato, cara. quando a gente pega o Antigo Testamento, velho, em Gênesis, já no início, a gente vê essas evidências claras, né, É, da manifestação da graça de Deus para com a humanidade, para com o seu povo. Um abraço, exato, Rangel. cara. Deus abençoe. É. Exato, cara. Assim, muita gente, André, tem medo, né, de usar essa. Aqui vale uma regra aí de interpretação bíblica, né? Que uma coisa é a gente florear o texto com algo totalmente descontextualizado, Uhum. né? Mas quando a gente conhece o contexto do que o Antigo Testamento faz, né? De como a cultura da época funcionava, né? E o que isso significa para nós, né? Em termos Uhum. assim, você acabou de dar um exemplo sensacional, né? Essa coisa da morte do animal. Pensa, não tinha morrido animal ainda, né, cara? Não tinha, você não tinha essa coisa do sacrifício. Uhum. Deus intervém na história, né, cara? E vai lá, ele Uhum. mesmo faz o sacrifício. Olha que lindo isso, né, cara? Ele mesmo sacrifica. Ei, Aline, querida, bem-vinda aí. Deus mesmo sacrifica, cara, o animal para cobrir o homem, né, da sua nudez, da sua vergonha, né, cara? Uhum. Isso é genial, né? É. E eu fico pensando aqui, para quem prega, né, André, também, né, cara, como que isso enriquece, né, o sentido do texto Do bíblico, e quando texto. você faz o paralelo, né, com Uhum. o cumprimento dele total, né, em Jesus, aí no caso, igual você acabou de fazer, Uhum. e isso faz o texto saltar, assim, né, É. cara? Não, e quando eu leio textos, quando eu leio livros, né, teológicos, aqui nos meus estudos, é, todos os grandes teólogos falam isso, que, cara, toda a narrativa bíblica, ela parte de Gênesis, assim, tipo, Gênesis, ele é a luz, assim, que traz o sentido para todo o restante. Se você arranca o livro de Gênesis da Bíblia, acabou, você não entende o resto. É, Obviamente, na perspectiva de revelação progressiva, né? Então, assim, quando a gente lê, quando a gente estuda o livro de Gênesis, mesmo não não, é tendo igual, sensacional, é. mesmo não tendo a lei escrita, né, assim, vem depois em Moisés, lá no Sinai, o livro de Gênesis, ele é fantástico, assim. Então a gente percebe, sim, que já nos primórdios, a gente vê a manifestação da graça de Deus ali em Gênesis. Se você for para Levítico, né, e for fazer conexão com Jesus, ele é o verdadeiro sacrifício, né? Então, assim, e a gente vê essas manifestações da graça no Antigo Testamento. Então, Uhum, isso que a gente tem falado, que esses exemplos que a gente está dando, quebra por terra essa dicotomia, né, de lei e graça, de que o Antigo Testamento é só lei, né, é o Deus sanguinário, uhum. e que o Novo Testamento é a graça, é o Deus amoroso. Cara, Deus expulsou Adão e Eva do jardim para eles não ficarem aprisionados o resto da vida eternamente no pecado. Isso é graça.
né? Graça. Adão acaba de pecar, o que ele faz? Ele pega e cobre a nudez de Adão. Manifestação da graça. Exato, cara. Exatamente. E o que é graça, André? Definem para nós. Graça. A definição clássica? Não, a clássica não vai. A definição clássica é um presente merecido. Explica melhor esse negócio aí. Cara, graça... Como que eu sei que esse presente foi imerecido? Por que ele é imerecido, né? Eu vou usar uma ilustração do povo no Egito, né? O povo está lá escravo no Egito, sofrendo muito. Passa-se várias gerações, 430 anos. Só vou mudar de lugar aqui que tá ruim. Passa-se 400 e tantos anos e o povo sofrendo lá. E aí eles clamam, Deus ouve, e aí Deus intervém. O que é a graça? Graça é a intervenção. A graça é o momento em que eu perco todas as minhas forças e eu não consigo fazer mais nada. Uhum. Quando eu estou totalmente rendido, Deus vem e intervém. A graça é a intervenção. E aí, óbvio que com a intervenção vem a manifestação, né? Tudo aquilo que Deus realiza. Cara, mas para dar um conceito não tradicional, para dizer que é o presente Favor imerecido. Cara, graça é intervenção. A gente não merece, de fato, ele vem e intervém, sabe? Sabe, o povo de Israel pecando, errando. Aí Deus está com juízo sobre o povo, disciplinando. Aí, de repente, ele vem, graciosamente, levanta um rei bom. Um rei que faz aquilo que é agradável ao Senhor. Cara, eu acho que isso é graça. É só a gente pensar na nossa vida, né? Estamos lá, morto nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas transgressões, tendo tudo para não dar certo espiritualmente. Deus simplesmente vem e nos arranca graça. Então, quero usar aí a frase do Schaeffer, né? Graça é o Deus que intervém. É isso aí, cara. André, eu lembro, cara, de uma grande Giovanni, amigo, lá de Floripa, pastor Giovanni. Cara, eu lembro de uma amiga, ela era budista, cara. Eu participei durante uns anos, assim, de um grupo de diálogo interreligioso lá em Belo Horizonte. Fiquei uns 4 anos nesse grupo. E aí, cara, ela me chamou muita atenção uma vez que ela falou assim, cara, eu entendo tudo que o cristianismo fala, eu até acho bonito e não sei o quê, mas tem um negócio que não entra na minha cabeça, a graça. Ela falava assim, cara, ela falava, não faz sentido. Entendi. Não, ela queria entender a graça, né? Genial, cara. Genial. Não faz sentido. A graça é um conceito dificílimo, porque não faz sentido nenhum. Isso. Como alguém que como alguém não precisa fazer nada. Isso que é assustador na graça. Isso. Como assim que você não precisa fazer nada? Nada. Olha, cara, olha como é que isso diz do ser humano, André. Uhum. E essa é a dificuldade. Alguém perguntou aí o que é calvinismo, né? Eu vou responder. Me provocou. Me provocou. Cara, sabe qual que é a coisa mais difícil de entender na graça, André?
não é só o conceito. Porque, né, eu achei isso aí, a intervenção. Mas qual intervenção, cara? As pessoas ficam assim. é, um dos pontos importantes, né? Uhum, Do, dessas disputas aí, que não é o nosso caso aqui, né? De calvinismo, arminianismo, nós não estamos aqui para discutir isso. uhum, Mas uhum, um ponto interessante nessas conversas é o seguinte, cara. Paulo fala lá em Gálatas, né? Nós citamos Gálatas aí, né? uhum, Que ninguém é justificado pelas obras da lei. E aí as pessoas usam esse texto, inclusive, para justificar que não existe mais lei e tal, né? Primeiro uhum, que já jogou o contexto de Gálatas todo fora e não se preocupou com isso. uhum, Mas isso diz muito do ser humano, cara. O ser humano, uhum, André, ele, depois da queda, cara, é isso que as pessoas, né, principalmente as pessoas iniciando no cristianismo, elas têm que entender. O que a queda fez, né, essa ruptura radical com Deus, lançou o ser humano, cara, numa busca desesperada por autorrealização, por sucesso, por autonomia, né? Isso está em todos os livros aí, cara. Então, uhum, essa busca desesperada, né, do ser humano por respostas que ele tinha, né? Ele já tinha essas respostas no relacionamento que era perfeito com Deus. uhum, Agora, cara, como ele perdeu o contato, a referência, uhum, ele quer fazer tudo por conta própria. Ele uhum, quer fazer as coisas acontecerem do jeito dele. uhum, E aí, cara, você tá perdido, né? Você tá uhum, perdido. uhum. E Deus vira para você e fala assim: é, beleza, eu vou resolver essa parada aí. Vou Deixa resolver. comigo. Deixa comigo. Olha que louco isso, André. Isso dá um nó, cara, na cabeça das pessoas. Uhum. Porque a pergunta, na verdade, é assim: o que eu preciso fazer para ser Fazer. salvo? É a pergunta dos salvos, né? Uhum, O que Paulo está dizendo lá em Gálatas é isso, André. Não precisa fazer uhum, nada. Só que uhum. esse não fazer nada é aterrorizante. É. É aterrorizante, porque as pessoas É. ficam assim, não é possível, não, mas eu vou orar, né? Uhum, Eu vou ser, uhum, eu não vou pecar, uhum, eu não vou mais fazer, né, coisas ruins, eu não vou fazer maldade com as pessoas. Cara, uhum, vai. Todo mundo vai continuar fazendo isso. uhum, uhum, Porque hoje uma pessoa me perguntou, né, qual é o problema então da natureza, né? Muitas pessoas quando se voltam para o cristianismo, uhum, elas ficam assim: ah, nasceu de novo, então eu não vou pecar mais. Não é uhum, isso, cara. O que Deus resolve, né, em Jesus com a graça é uhum, o problema mais fundamental e mais amplo da vida humana. uhum. É que Deus está te devolvendo um relacionamento, cara. Essa que é a intervenção, André. Deus está te É, devolvendo um relacionamento. Aí você quer fazer alguma coisa. Porque é como se alguém te desse um universo, assim, cara. Não vou nem comparar com nada menor, porque não é. uhum, Se te desse o universo, eu disse, não, eu não quero, eu prefiro uma casa na praia, porque acha que é legal, acha que é muito. Cara, Deus está te dando o universo. E você está preocupado com o carro zero. É isso que as pessoas entendem na graça. Deus te não, deu tudo. Deus te deu o que mais importa, o vazio da sua vida ficou preenchido. Essa que é a intervenção, cara. E aí, olha o nó cognitivo, né? A cabeça do cara fala assim, cara, o que eu tenho que fazer? Lembra das perguntas dos discípulos, dos fariseus? Mestre, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a salvação? Tá vendo? Cara, esse é o problema. Que a pessoa ela acha que a lei, como você bem diz, é um aio. A lei é um pedagogo, é o instrutor, é o tutor. Ele te conduz, ele não te salva. E todo mundo sabia disso, cara. Os judeus sabiam disso. Os apóstolos essa, sabem disso, né? esse texto que não, essa nessa perspectiva de aí meio que graça versus mérito, né? E que as pessoas querem explicar a graça e aí na tentativa de explicar a graça, ela quer fazer alguma coisa para ser merecedora da Quer graça. fazer. Essa É. questão da meritocracia e tudo mais. Você citou o texto aí, né, do jovem rico, o que eu faço. Cara, a pergunta que ele tinha que ter feito não era o que eu faço para herdar a vida eterna, mas É, é a quem eu amo para herdar a vida exatamente. eterna.
Não é o que eu faço para herdar a vida eterna, mas a quem eu tenho que amar, porque o problema dele ali era do coração, estava amando mais os bens do que o Senhor. E a pergunta que ele deveria ter feito não era o que eu tenho que fazer para herdar a vida, mas, Senhor, quem que eu tenho que amar para herdar a vida eterna? Mas nessa perspectiva, o Rabino, de reconhecimento, de mérito, e aí eu vou usar o Antigo Testamento, e eu tenho tentado trazer ilustrações, exemplos do Antigo Testamento, para a gente ver que no Antigo Testamento Que a existe graça graça. está lá. O povo, a gente estava até conversando isso ontem, né? Eu e você. O povo estava cativo no Egito e eles são libertos. Aí eles são libertos e vão e ficam acampados no pé do Monte Sinai. O que Deus faz ali? Deus dá uma lei, não é isso? Uhum. O que Deus faz? Ele dá primeiro a libertação e depois ele entrega a lei. Porque o que Deus está querendo nos ensinar? Ele está querendo dizer, olha, a lei não é para libertar vocês. E vocês devem obedecer à lei por meio de um relacionamento. Isso. A minha obediência à lei não é o meu esforço de querer obter algo do Senhor. A minha obediência à palavra, ao evangelho, à lei de Deus, é a consequência da minha libertação. O povo é liberto do Egito. Depois que é liberto, eles recebem uma lei. Então, o que Deus está falando? Porque se fosse meritocracia, eles estavam escravos, Deus ia falar, tem essa lei aqui, obedece, depois que você obedecer, você é livre. Uhum. Não é assim que ele faz. Ele liberta da escravidão do Egito, ou conosco, ele nos tira do império das trevas, nos conduz ao reino do seu amor e faz o quê? Toma aqui essa lei. E aí ele entrega a lei. Então, por isso que a Bíblia diz que obedecer à lei do Senhor não é um peso, não é um fardo. Por quê? Porque é uma manifestação de amor. A minha obediência à lei é uma resposta amorosa por aquilo que Deus fez, antes Uhum. mesmo de me dar uma lei. É por isso que o prólogo, igual a gente conversou ontem, né, eu te falei, o prólogo dos 10 mandamentos, que é o resumo da lei, é o quê? E lembra como é que é? Você que sabe de cor, como é que é o prólogo? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus. O prólogo dos 10 mandamentos é uma manifestação da graça. Deus Sem está dúvida. dizendo, olha, não esqueça de mim, porque eu libertei vocês da casa da servidão. Eu libertei e depois entreguei a lei. Percebe? Então, eu tiro vocês da escravidão. O que vocês fizeram para sair? Nada, é graça. Eu Não. amei vocês, eu tirei vocês, eu intervi na vida de vocês, e quando eu tirei vocês da casa da servidão, transportei vocês para uma terra que mana leite e mel, aí vocês vão obedecer a minha lei como uma resposta. Então, o prólogo dos 10 mandamentos é a manifestação da própria graça de Deus. Sim. Isso é sensacional, né, André? Porque olha que justamente no prólogo você já tem uma afirmação poderosíssima, né? Isso. Eu sou. Eu sou. Cara, que para nós é muito importante. Uhum. Né, essa coisa. Olha que legal, cara. Quando a teologia cristã, né, fala que Deus ele é infinito e pessoal, Uhum. esse é um outro elemento impressionante na graça. Uhum. Que Deus, o tempo inteiro, vai se revelando, né, vai se mostrando aqui nas escrituras, né, nas histórias. É uma pena a gente não ter tempo para fixar, né, em cada história. A gente podia falar só de Abraão, só de Isaac, Jacó, José, né, cara? Assim, é, não tem como não identificar a graça, né? E os paralelos ali com a pessoa de Jesus, óbvio.
Uhum. Mas, André, essa coisa da pessoalidade de Deus é a maior demonstração. Até porque no mundo antigo, isso não existia, né, cara? Os deuses eram. Transcendentes, mas não eram imanentes, né? Cara, mas é porque o faraó era Deus, né, cara? Pensa, Uhum. ele era um tirano também. Uhum. Ele era um sujeito do mal, assim. As pessoas não amavam ao faraó. As pessoas obedeciam ao faraó. As pessoas estavam subordinadas à crueldade do faraó, vamos chamar assim. Uhum. Então, esse aspecto, né, do amor de Deus, né, te dando as coisas que você precisa. E aí, né, você citou aí os 10 mandamentos, né, e todo o caminho que foi feito até Deus entregar essa dádiva, né, da lei ali no Sinai. Pensa, André, Deus tá construindo uma identidade nacional, a identidade de um povo, né? Deus está construindo também é, 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 um repertório, vamos chamar assim, né? Porque pensa, eles ficaram 400 anos escravizados no Egito. Com 400 anos, cara, você não lembra mais nada. Você perde tudo. Então tem uma Verdade. assimilação brutal. O Uhum. que Deus tem que fazer? Deus tem que ensinar. Deus tem que educar esse povo dentro de uma cultura nova, né? Deus tem que mostrar, ó, como é que faz. E aqui, André, eu queria introduzir outro conceito aí que tem tudo a ver com a graça, que é o conceito da liberdade, cara. Eu sempre ensino isso, André. A liberdade cristã não tem nada a ver com fazer o que dá na telha, fazer o que quiser. Isso para mim tem tudo a ver com a graça. Por quê? Uhum. Uhum. Deus podia ter falado assim: eu vou te libertar e você continua se virando aí. Vai, Uhum. vai que eu tô te vendo, né? Uhum. Deus podia falar: vai que eu tô te vendo. Mas ele não faz isso, André. Olha só, olha, você citou aí a lei a partir do prólogo, né? Olha que lindo, André. Eu sou o Senhor teu Deus que te libertei, tirei. Liberdade, cara, é algo que Deus mantém. Deus, ele é tão gracioso que ele nunca tira a liberdade. Você é livre porque você agora está instruído. Deus fala: eu vou te tirar, mas eu não vou só te tirar e deixar você do jeito que você estava, não. Eu vou te tirar e vou te ensinar a andar nos meus caminhos. Eu vou te ensinar como voltar, né? Aquele tempo ali em que a gente estava junto lá no Éden, né? Tem vários salmos, né, André, e orações que diz: faz-nos voltar a ti, Senhor, e voltaremos. Renova os nossos dias como nos dias da antiguidade. E isso é sensacional, porque o que o salmista, o que eles estão pedindo, André? Eles estão querendo que Deus esteja de novo entre eles. E Deus faz isso com liberdade. Deus vira para você, né, vira para o povo e fala: olha, você vai sair, mas eu vou te ensinar tudo. Você quer viver? É por isso que a lei é chamada lei da liberdade. Você quer viver bem? Deuteronômio 28 ali é um exemplo clássico disso, né? Se hoje ouvires a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra. Sua mulher, seu gado, tudo que você fizer vai prosperar, não sei o quê. Mas, né, o pessoal chama aí de bênçãos e maldições, Isso. mas na verdade é exatamente o quê? Deus está dizendo: ó, eu estou te mostrando a condição que você estava, o que eu estou te dando, Uhum. né, e agora eu estou abrindo um novo caminho para você. Uhum. Agora eu estou te mostrando. Faça isso que você vai viver bem. Você quer um negócio mais gracioso do que esse, André? Né? Ele te dá o caminho das pedras e fala: se você fizer isso aqui, você vai continuar livre. Mas se você quiser voltar para essa condição de pecado, né, fazer o que quiser, Uhum. então a lei ela a lei é isso, ela é um limite, é o limite Uhum. da liberdade. Mas qual Uhum. a liberdade de fazer o que quiser? Não, a liberdade de continuar amando a Deus, cara. Isso é que é Uhum. legal na graça. E A esse lei, foco. ela te mostra que você pode, nesse espaço que Deus te deu, permanecer num relacionamento de amor com Ele, cara. Isso é maravilhoso. Isso é lindo na lei. E a lei ela promove essa liberdade que é diferente de autonomia. Quando a gente vai lá para Gênesis e Adão peca, Deus fala assim: Adão, o que você fez, Adão?
né? Que Deus prepara Uhum. para ele. Aonde você está, Adão? Por quê? Porque o relacionamento foi cortado. Então ele Sim. diz: Adão, aonde você está? Porque eu não consigo ver você mais no relacionamento comigo. Adão, em busca de autonomia, ele perde a relação. E aí o que que acontece? Se macula, ou na teologia a gente fala que é aquele abismo ontológico, né? É gerado esse abismo ontológico Uhum. entre Deus e a humanidade. Então, toda vez que a humanidade ela visa autonomia, ela quebra o relacionamento com Deus. Porque Deus é o Deus que dá a liberdade, né? Mas essa é uma liberdade, igual você falou, uma liberdade instrutiva. É só quem é pai é comparar a sua relação com o seu filho com Deus e É. nós. Todas as minhas instruções para o Arthur e para o Pedro são instruções que visam o quê? Essa luz está vira e mexe história, né? São instruções que visam o quê? Que visam um relacionamento com ele. Filho, você não pode isso, porque isso. Vem aqui que eu vou te explicar. Então, é muito fácil de entender essa perspectiva da lei como instrução quando você faz essa ligação Uhum. se você é pai, né? Com a relação Exato, cara. com a relação com o seu próprio filho. Então, a Exato. graça sem a lei, ela não tem graça. Por quê? Porque a lei, ela aponta para Cristo. A lei aponta para Cristo. Então, como já falamos, a lei ela não é só o mero ritual religioso de sacrifícios e tudo mais, né? Isso está na lei do Antigo Testamento, mas a lei é mais do que isso. Então, Uhum. essa dicotomia entre graça e lei, o Antigo Testamento como lei e o Novo Testamento só como graça, eu acredito espero que a gente esteja conseguindo de alguma forma mostrar para você que essa dicotomia que te ensinaram e que um dia eu já ouvi falar sobre ela, ela biblicamente ela não faz sentido, né? Se a gente pegar exemplos do Novo Testamento, a gente vai ver que a quebra da lei ela tem obviamente, é uma lei, tem uma sanção, tem uma penalidade, mas existe o aspecto da graça e a manifestação da graça também. Uhum. Que é exatamente esse ponto da autonomia humana, né, André, que você está destacando aí, cara. Quando eu estava dizendo, né, que os homens acham que tem que fazer alguma coisa para ser salvo, por exemplo, Uhum, né, ele não entendeu a graça. É uhum, justamente essa condição, isso que é lindo. Eu queria destacar aqui também essa coisa das doutrinas da graça. Por que elas são chamadas de doutrinas da graça? André, exatamente porque, e é um erro, né? Quem vai nos assistir, quem está aqui, ou quem vai assistir aí depois gravado, não sei como, é bom elas saberem, cara, que as doutrinas da graça, elas não podem ser lidas separadamente. Aquilo ali só tem nomes, né? Separados por um efeito didático. É lógico, a gente pensa, se o Ocidente pensa assim. uhum. Mas pensa, André, cara, se você não conhece a sua condição, se você não conhece ou reconhece a maior condição para o ser humano ser perdoado, cara, é ele se ver como pecador. É por isso que a tradição cristã fala da depravação humana, né? Não é que eu sou tão mal ao ponto de que eu vou fazer o máximo de maldade da pior categoria possível. Não é isso, cara. O que essa doutrina está dizendo para nós é sobre essa nossa condição, que ela é resgatada pela palavra de Deus. Né? Sola Scriptura é toda a Escritura. Não é a parte que eu gosto, não é a parte que eu mais me identifico com ela. Né? É tudo, cara. É de Gênesis a Apocalipse. E mais do que a tradição decidir. Né? E Isso, é, assim, isso é só a escritura. Então, só para completar o raciocínio, cara, quando você junta isso, o que você pensa, André?
né? Inclusive tem lá o sola gratia. Sola gratia é exatamente, cara, você pensar nessa condição, né, de pecador e como você foi atingido por Deus. Veja, se você não percebe, cara, o quão pecador você é, o quão necessitado você está, né? E aqui eu não estou falando de fazer exercício nenhum para ser salvo. Estou pensando só na nossa condição. O que o ser humano é. Isso é ontológico, né? O que o ser humano é na sua essência. Isso é ontologia. Né? Então, quando eu me identifico com essa falta que o pecado me causa, eu automaticamente me vejo perdido no caos, né? Desesperado. E aí eu preciso, cara, de olhar para Deus de novo. Entende? O que é mais lindo na graça é que Deus vai providenciando todos os meios, né? E o meio aí principal é a palavra, né? É pela palavra que nós temos acesso a Deus. É pela palavra que nós nos identificamos, né, com a nossa condição. E quando a gente lê isso, a gente está lendo Gênesis, né? A gente está falando bastante de Gênesis aqui. Então, cara, isso é muito legal pensar, né? Porque essa estrutura das doutrinas da graça, elas são bonitas exatamente porque elas respondem a todas as perguntas sem riscar nenhuma vírgula das escrituras, de lugar nenhum delas. De lugar nenhum. Se alguém considera, né, Jesus falou isso, né? Se você tirar lá uma vírgula, um tio, se você adulterar o sentido disso que eu estou te dizendo, né? Se você mudar a palavra da lei, vai te dar problema, né? Ainda, E isso é importante. nessa linha que você está falando, você vê que as pessoas dizem assim, não, nós vivemos na era da lei, ou na era da graça, do amor, né? Então, assim, pode tudo, vale tudo. Então. E a ideia desse nosso tema de a graça sem a lei não tem graça, por quê? Porque a graça, a lei, ela revela o quê? Vocês não conseguem. Vocês não podem. Vocês não É a conseguem ser. condição humana, Vocês exatamente. não. Exatamente. Vocês não conseguem ser fiel à aliança que Deus fez. Ou seja, logo, o que é a graça? A graça é uma vida onde a lei me mostra que eu não consigo. E porque eu não consigo, eu me amparo, eu me ancoro, eu me garro em quem? Em Cristo. E o que é as doutrinas da graça? É a descentralização do homem. É por isso Uhum. que as pessoas têm muita dificuldade em entender as doutrinas da graça. Por quê? Porque a graça, ela faz isso aqui com o homem. Olha, a graça extirpa o homem do centro de qualquer coisa. Então, o rapaz perguntou aí, né? Reverendo André, o que é calvinismo? Cara, calvinismo, ele é uma forma de interpretar as escrituras no seu aspecto total. E com todo respeito, na minha visão, é a forma mais coerente com a própria Bíblia. Né? Calvinismo não é só questão de salvação. Calvinismo é a forma que você interpreta toda a escritura. Então, o que é o calvinismo? O calvinismo é justamente isso. O calvinismo é tirar o homem do centro e colocar Jesus. O calvinismo ele faz isso. Por isso que ele é muito mal interpretado e tem alguns aspectos da visão doutrinária calvinista que é Uhum. difícil mesmo, e é difícil porque a gente quer se colocar no centro toda hora. A gente quer fazer igual Adão fez no jardim. Eu quero comer do fruto para ser o conhecedor de tudo e estar no centro de todas as coisas e ser igual a Deus. Aí o que a visão calvinista diz? Falou, cara, você não é o centro, né? Aí eu, refutando aqui um pastor youtuberzinho aí, né? Nós não somos o centro de tudo, nós não somos o centro do coração de Deus, nós não somos o Fazendo centro da provocação Bíblia. barata. Por que nós não somos o centro? Porque é tudo sobre Jesus. Gênesis aponta para Jesus, Levítico aponta para Jesus, Êxodo aponta para Jesus, Crônicas aponta para Jesus, Josué aponta para Jesus, tudo aponta para Jesus. E aí ele vem no Novo Testamento e depois tudo é sobre ele,
tudo é falado sobre ele, tudo decorre daquilo que ele fez. Então, Uhum. o que é a doutrina da graça? É a centralização de Cristo em tudo. E é o retirar é o retirar do homem do centro. E o que é a lei? A lei é a voz que grita dizendo: você não pode, você não consegue, você não é capaz. E por você não ser capaz, por você não poder, o que a lei faz? Ela é um aio, ela é um guia que vai nos levando para Jesus. É A por lei isso que só a mostra o que a graça. gente é mesmo, né, André? Isso, a lei mostra o que a gente é. É por isso que a graça sem a lei perde o sentido e ela deixa de ser graça. Lembra de Paulo? Então, por acaso, então eu vou pecar mais e mais e mais e mais para que a graça superabunde? De modo nenhum. De modo. Paulo está dizendo para a igreja em Roma: vocês não entenderam nada então do que é a graça. É. Porque se você tira o aspecto da lei, da graça, ela deixa de ser graça. Ela vira Exato. libertinagem, ela vira autonomia, ela vira inclusivismo, ela vira, ou nas falas de Dietrich Bonhoeffer, ela vira uma graça barata. Exatamente, cara. E a graça não é barata, a graça é muito cara. Foi muito cara. Por quê? Porque teve um sangue que foi derramado, teve um Cristo que foi morto, teve o Santo de Deus que foi pendurado no madeiro, teve aquele, né, que se esvaziou de si mesmo, se fez servo. Então, a graça é qualquer coisa, menos barata. E a graça é qualquer coisa, mas a graça não é desprovida da lei. A graça não Exato, é cara. desprovida da lei. Tanto que tem aspectos da lei moral que ainda é, é, ela é eterna, né? Assim, a lei cerimonial terminou, a gente não precisa sacrificar o cordeiro para expiação dos pecados. Jesus já fez isso, mas o aspecto moral da lei ele está até hoje aí e, e tirar esse aspecto moral da lei da graça esvazia a graça, faz ela ficar barata. Faz. É isso aí, cara, exatamente. Esses conceitos são importantes, André. Essa live eu acho que é importante a gente ressaltar isso, principalmente para quem está começando, né? Na caminhada, assim, eu tenho essa preocupação sempre, né? Tanto na caminhada teológica, né? Quem está iniciando os estudos, quanto pessoas assim. Eu não te falei, né, ainda com clareza, cara, mas um dos objetivos assim, das nossas lives também é atingir pessoas que têm pouco acesso, né, Uhum, à informação, porque às vezes você pega um texto ali na internet, vai ler, mas falta a explicação, né? Então, uhum, existe diferença? Claro que existe, né? Ninguém precisa voltar aos ritos. Ninguém quer fazer sacrifício de animal, igual eu falei antes. Mas a gente tem que entender o que isso significa. isso. De repente, lá para frente, a gente pode marcar até uma live sobre as festas bíblicas, né, relação ali. A gente podia detalhar isso com muitos e muitas de muitas maneiras, assim, né, com detalhes até que são sensacionais, cara, de perceber toda a estrutura do templo, né, como é que tudo ali, cada detalhezinho aponta para Cristo. Uhum, Hoje, André, eu gravei um vídeo, né, eu tô gravando aquela série lá pro seminário, no Abrigo no Temporal, uhum. e aí, seguindo a sua orientação, né, que eu te pedi ontem, você me recomendou o Salmo 141, cara. Isso. E aí eu fui ler, né, que eu gosto de ler, e fico lendo ali até alguma coisa surgir. Cara, me surgiram duas Ah, que eu destaquei na meditação, né, que uhum, é que Davi fala lá dos incensos, né, que a oração dele suba como incenso, uhum. e que as mãos dele estejam levantadas como no sacrifício da tarde. Cara, eu fui lembrar disso, fui dar uma. Né, eu sei alguma coisa, não fui lembrar. Uhum. Cara, que coisa linda, cara. Então, assim, como Deus fala no nosso coração, Uhum. eu lembrei o que significa o incenso, né, cara? O incenso era o sinal de que o incenso era queimado durante todos os sacrifícios, né? Uhum. E ele passa a representar, cara, as orações que o povo de Deus faz. Uhum. E isso é sensacional. E eu falei, por que que Davi levanta a mão? No último sacrifício, que eram 3 por dia, né? Uhum. O da tarde ali era o último. Uhum. Então, cara, e eu fiquei pensando assim, por que levantar a mão?
me veio um texto do rei Uzias. O rei Uzias, eu estou falando do que você disse aí, Uhum. da autonomia, né? O rei Uzias, ele quis oferecer um sacrifício por ele mesmo, por conta própria, cara. Sem a mediação sacerdotal. Olha que legal isso. Sem que alguém o representasse, né? Essa é a função do sacerdote. Uhum. Aí já me levou direto lá para Hebreus, mas não Uhum. pode ficar elocubrando muito que não dá tempo. Uhum. Mas olha que lindo, André. Faltou temor no coração dele, cara. Uhum. Quando a pessoa quer chegar diante de Deus sem a graça, sem a permissão, sem essa intervenção que você falou, ele vai fazer por conta própria. Sabe o que aconteceu com o rei Uzias? A Bíblia fala que ele foi acometido de lepra, cara. Uhum. Ficou impuro, ficou sujo. Morreu. Não podia mais chegar perto do templo. Olha como é que isso é impressionante, André. Uhum. Cara, eu fiquei pensando, né? Por que o Davi levanta a mão? Levantar a mão ali, cara, é como se render. Pensa se um ladrão chegou, cara, um bandido, colocou a arma na sua cabeça. Você levanta a mão, não é porque você está adorando, não. Você está morrendo de medo. Era essa a sensação dos sacerdotes, cara, quando eles se aproximavam de Deus. Eles já sabiam o que tinha acontecido com Uzias, por exemplo, cara. E, o que eu estou querendo dizer, André, a graça é tão linda, porque, como diz o C.S. Lewis, Deus é indomesticável, cara. Uhum. Deus é terrível, André. Deus é fogo consumidor. E aí, olha isso, cara. Aí você pode levantar a mão nessa atitude de se render. Uhum. Não tem um sinal da graça maior do que esse, cara. Deus, ele se revela a você. Deus aproxima. Então, a gente não perde o temor, né? Porque a gente sabe que Deus pode nos consumir. Mas aí ele vira para você e fala: pode chegar, chega junto, vem para cá. Quero ficar perto de você. Né? E ele faz isso aonde, Andrezão? Em Cristo, cara. Uhum. André, não tem jeito, mano. É um negócio, é impressionante. Cada detalhezinho. E aí você me falou desse salmo ontem e me veio isso na cabeça, essa coisa do incenso, levantar a mão. Por que eles estão levantando a mão? Cara, porque é uma atitude de gratidão, de reverência, assim, mas essa reverência que tem temor, porque você sabe quem Deus é. Você sabe que Deus é fogo, entendeu? Mas ao mesmo tempo que aquele medo absurdo, né, de chegar perto dele, ele vira e fala: vem pra cá, pode chegar junto, pode aproximar que eu não vou te queimar, não. Cara, isso é a graça, mano. Isso é um negócio absurdo, entendeu? A distância entre nós e Deus é abismal. E aí Jesus vai lá e resolve esse negócio. O papel dos profetas é manifestação da graça, ele levantando homens para instruir, volta para o caminho, Tempo inteiro, cara. Você vê que é o tempo inteiro Deus intervindo, e essa intervenção graciosa. Tempo inteiro, cara. A nossa live vai cair por causa do tempo. Vai, no meu aqui, falta 1 minuto e meio. Aparece. Eu só quero falar para o pessoal que essa live vai ficar disponibilizada no Instagram do Aender por 24 horas. E amanhã, mais tardar na segunda-feira, eu vou subir essa live lá pro canal do YouTube. Pro meu canal do YouTube. Aí é só digitar André Carolino no YouTube ou Rev, R-E-V, André Carolino. Aí aparece o canal. Tem outras lives nossas lá, né? Importância da oração com os salmos. Semana passada a gente falou um pouco do credo apostólico como oração. E hoje essa perspectiva da graça, que a graça sem a lei não tem graça. Mas eu acho que é isso. Eu espero que a gente tenha conseguido, de alguma maneira, mostrar para o pessoal que está nos assistindo ou para o pessoal que vai nos assistir essa perspectiva de que a graça sem a lei não tem graça. Então, eu estou vendo que a Mariana entrou, o Lucas entrou agora. Isso. Vai ficar disponível aí, pessoal, no Instagram do Aender por 24 horas. Depois eu vou subir lá para o meu canal, Rev André Carolino. E aí você pode acessar essa live e outras lives que a gente tem feito lá. Um abraço aí, meu amigo. Bom demais sempre falar contigo. Até a próxima. Sábado que vem tem mais. Sábado que vem